gostaria de convidar todos vocês para que nós vislumbrássemos o futuro da Receita Federal e buscássemos um novo modelo, porque o nosso país passa por uma intensa transição, uma crise sem precedentes na história nacional, um período de controle da dívida pública. Então, muitas coisas devem mudar. E é o momento de nós observarmos um novo modelo para instalar na administração tributária federal. As organizações internacionais já fizeram muitos estudos e recomendações para se instalar uma administração tributária em alguns modelos. Tanto a Organização das Nações Unidas, o FMI ou o próprio CIAT, eles apresentam alguns pontos de convergência de ideias para administrações tributárias que sejam bem-sucedidas no seu país. Uma administração tributária, ela deve respeitar o contribuinte. Ela deve ser simples, não deve ser complexa. Uma administração tributária deve despertar a confiança do contribuinte na relação fisco-contribuinte. Porque a rejeição social é que deve ser evitada. A atividade tributária gera muita rejeição social. Então, quando o contribuinte percebe que os níveis de corrupção do país são muito altos, ele também evita pagar tributos. Devemos despertar a confiança e evitar a rejeição social para instalar uma administração tributária simples, que abandone a complexidade dos tributos para que seja bem sucedida. O Brasil ele não participa oficialmente da OCDE, mas ele participa de todos os fóruns da OCDE, principalmente o Fórum de Administração Tributária. O Brasil também está muito presente por meio da nossa Administração Tributária Federal no CIAT. O secretário-geral do CIAT ainda é o Márcio Verdi, e o presidente acabou de ser o Carlos Barreto, ex-secretário da Receita Federal. O Márcio Verdi, ele fez um programa chamado Programa Minerva, lá em Washington, D.C., onde eu também fiz em 2010. E depois ele assumiu a Secretaria-Geral do CIAT. E eles fazem recomendações. A administração tributária, ela deve facilitar o contribuinte a se comunicar e recolher tributos. É o caminho. O recolhimento espontâneo é que vai fazer uma administração tributária moderna, e não a punição. Houve um deslocamento da punição e da criminalização para o da orientação e da educação como caminho estratégico para a administração tributária moderna. Eu acredito que a nossa Receita Federal do Brasil tem se esforçado para tomar esses rumos. Os nossos conflitos internos é que embargam esse desenvolvimento de uma maneira mais acelerada. Eu fiz um estágio na Internal Revenue Service, nos Estados Unidos, nesse programa Minerva. E eu observei lá o seguinte que me chamou a atenção. Além da história da autoridade como órgão e não servidor, porque isso remonta a um patrimonialismo corporativista que a sociedade não admite mais. O servidor usa emprestado, no momento do exercício da sua função, a autoridade do Estado, e isso ninguém pode duvidar. As equipes multifuncionais na IRS são muito interessantes. Tem tax analysts, analistas tributários, tax auditors, auditores fiscais, tax specialists e attorney at IRS, que são os PGFNs nossos, são advogados que trabalham nas equipes multifuncionais, equipes de fiscalização. A cultura da administração tributária federal da União é de criar equipes isoladas de fiscalização apenas com auditores fiscais. Essa cultura está errada e deve ser modificada, porque o analista tributário, no momento em que um auditor pratica uma atividade privativa, vai ali grudado o analista tributário por lei, exercendo atividades técnicas, acessórias, preparatórias, análises, exames,
de todos os documentos e informações que são coletadas numa equipe multifuncional. A cultura brasileira, nesse ponto de criação de equipes de fiscalização isoladas, só de auditores fiscais, é equivocada, é fruto do corporativismo e no futuro deve ser mudada, porque isso tem a ver com a eficiência da gestão da administração tributária. A Taxpayer Bill of Rights é a Carta de Direito do Contribuinte. Isso nós podemos criar no Brasil como um Código de Direito de Contribuintes, que seria extremamente relevante no respeito e na modificação da relação fisco-contribuinte. Porque a relação fisco-contribuinte é muito autoritária, né? E essa relação fisco-contribuinte faz com que ele seja mínimo e tenha uma ineficácia dos recursos para se defender ou para se manifestar. Eu encontrei na IRS a Transparency, Accountability and Responsibility. Transparência e accountability a gente já ouve muito, mas tem responsibility. Qualquer auto de infração que cair, ele vai ser responsabilizado. Ele vai ter que se explicar num órgão externo por que aquele auto de infração caiu. E se o atendimento do processo administrativo demorar, ele tem que se explicar para a sociedade. Isso é o responsibility. Existe um órgão dentro do IRS que recebe denúncias dos contribuintes sobre demora no atendimento de algum serviço ou sobre o prejuízo causado por um auto de infração mal fundamentado, que caiu lá no futuro, mas causou um prejuízo imenso à vida do contribuinte, empresa ou pessoa física. Todos falaram dos problemas que nós conhecemos, mas o que mais causa desmotivação é a briga interna. Não é novidade nenhuma, o que mais causa desmotivação, tanto para o auditor fiscal quanto para o analista, é o nosso conflito interno eterno. A administração tributária, com todos os nossos projetos e modelos internacionais, vai sucumbir a essa guerra interna, se a gente não encontrar uma solução para pacificar esse conflito. E eu digo, algum colega aqui falou, bônus de eficiência não vai motivar ninguém. É só um prorroga a situação. Ele reconhece a existência da carreira de auditoria inscrita na lei. Nós reconhecemos que isso é constitucional. O analista tributário reconhece e respeita as atribuições privativas do auditor. São 10? Talvez. Mas para cada uma delas incumbe ao analista tributário estar lá presente, exercendo atividades técnicas, acessórias ou preparatórias, examinar processos, analisar tributos, oferecer propostas e opiniões. Por isso a gente não poderia, por corporativismo de outras categorias, ser afastado de equipes de fiscalização que foram criadas e inventadas no Brasil para colocar apenas auditor fiscal. Lá deveria estar presente o suprassumo e a nata da Receita Federal, que é o analista tributário. Na origem, ele pertence legitimamente à carreira de auditoria da Receita Federal. E nós honramos o nome da casa. Nós vamos dizer não à ineficiência e à burocracia. E eu não acredito que ninguém vai trabalhar mais por causa de R$1.000. O problema é muito mais grave e canceroso. De acordo com a entrevista do analista tributário que eu fiz, é o conflito interno. É a falta de respeito mútuo que vai destruir essa casa se a gestão da Receita Federal não se responsabilizar por isso. Se o secretário da Receita Federal não tomar parte e vestir sua camisa de servidor público para colocar a casa onde ela deve estar, no mais alto posto da administração federal. E não o que nós estamos assistindo aí em todos os jornais. Servidores brigando separadamente por causa de R$1.000. E todos desmotivados. A insatisfação está dos dois lados. Ninguém vai sair vitorioso nisso. Eu venho do Rio de Janeiro e na Receita Federal trabalho na Delegacia do Rio de Janeiro 1, no Serviço de Ações Judiciais. Eu acredito que tenho muito a contribuir com a categoria. Vote Analista Mais, porque o analista tributário tem que ser protagonista. Nós contamos com o seu voto. Eu sou Roque Luiz Vandenkolk, candidato a vice-presidente do Sindreceita. Muito obrigado.